Agora, tem um outro caso, assim, falando de efetividade de prestação jurisdicional, e eu falei de casos emblemáticos, e até fazer aqui um recorte, esse caso do senhor Thomas, que eu citei, é um caso tipo de talvez mais de 10 anos, tá? Um Por que que pouquinho. é um caso recente, para mim recente? Porque o senhor Thomas faleceu. Depois da correção do erro, nós ingressamos com um processo contra o Estado de reparação, tá? Porque houve um erro, Bacana. houve um erro. Então, esse processo de reparação, ele ainda está em curso, né? A reparação de um erro do Poder Judiciário que causou a ele um grande transtorno, né? Ele adoeceu, era um senhor idoso, inclusive, então ele passou por um perrengue, digamos assim, um percalço medonho. E, claro, depois da correção, nós ingressamos na justiça pedindo a reparação dos danos sofridos do seu Thomas. Como ele morreu, hoje quem acompanha o processo, que se habilitou no processo, é uma filha dele. Então, eu lembro muito bem do caso, mas é um processo de mais de 10 anos atrás. O que está hoje em curso é a ação de reparação, que continua, que está aí. Mas falando em efetividade de prestação jurisdicional, eu tenho um grande amigo, hoje desembargador, e na época era juiz e professor também, e Sim. professor, e esse caso é bem interessante, viu? Porque ele, daquele juiz que gosta de dar efetividade à decisão judicial dele. E aí nós estávamos dando aula, estávamos os dois em sala de aula. Eu acho que na época ainda foi uma aula, não me lembro, eu não me lembro agora onde foi, mas estávamos os dois na sala de aula, ministrando um curso. Aí um aluno, colega advogado, era um curso para advogados, um colega advogado olhou para ele e falou assim, aí nesse momento o chamou de professor, né? Professor, o senhor lembra de mim? Aí ele olhou assim, você não é estranho, mas assim, não me recordo. O senhor mandou me prender, não lembra não? O senhor... Imagine. Aí ele... Ah, o senhor mandou me prender. Não fui eu, não. Não é não. E aí, o aluno próprio contou, né, o caso como foi. Qual foi o caso? Esse que era agora advogado, o colega advogado, ele tinha sido gerente de uma agência de banco no interior. E esse juiz, amigo e professor, ele tinha dado uma decisão contra uma empresa. E é como você falou, né, que essa questão de bloqueio, muitas vezes o devedor consegue ser avisado antes Sim. e rapidamente movimenta e tira dinheiro da conta. Blinda. Aí ele disse que ia lá o bloqueio na conta e não encontrava. Assim, aí agora já foi depois ele me contando, aí já foi o professor, o juiz, depois me contando o caso, né, que ele lembrou do caso. Na hora ele ficou aquela situação assim Meu Deus. meio constrangedora, mas superada, né? Mas esse rapaz era assim, então, ele tinha sido gerente de uma agência de banco no interior, onde na época esse juiz era titular de uma vara. E aí essa execução contra uma grande empresa da localidade nunca encontrava dinheiro na conta. Aí ele disse que ele pegou o extrato, ele pediu para tirar o extrato e viu que entrava dinheiro na conta e saía, entrava dinheiro e saía. Aí ele disse, ó, peraí, o gerente aqui tem alguma coisa errada. Conivente. Aí ele mandou o oficial de justiça ir lá e bloquear dinheiro na conta. E disse que deu uma ordem assim, se não houvesse cumprimento e percebesse que havia um desvio de função do gerente, que era para determinar a prisão do gerente. E assim foi feito, né? E na época esse gerente acabou Eita. sendo lá preso, né? Sendo preso e depois virou advogado e virou aluno, inclusive, Meu né? Virou Deus. aluno. Mas o resultado é que a prisão foi temporária, foi rápida, imediatamente a empresa pagou, acho que foi só algumas horas de constrangimento, e aí a empresa foi lá e pagou a execução, resolveu o problema, mas precisou de uma forçação de barra, né, Nossa. para que acontecesse, mas quem sobrou foi o gerente do banco. Então, você vê que às vezes para tornar efetiva uma decisão judicial, você toma medidas extremas, né? Você toma medidas Fato. extremas, medidas que estão consideradas as medidas atípicas, né? Sim, sim. João, você percebe que a gente é um tema realmente interessante, né? E, assim, é preciso que haja efetividade, mas é preciso que haja também respeito às garantias, né? As garantias do cidadão. Apreensão de passaporte, você não acha que é uma violência? Não, seguramente, sem a análise do caso concreto, sem se valer de outras medidas menos gravosas,
né, sem que haja uma adequação concedida de forma assodada, sem contraditório, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu atuo tanto como exequente, lá no escritório, é um escritório que não tem um padrão, só atuamos como exequentes ou apenas atuamos como executados. Não, nós atuamos tanto na figura do exequente, advogando para uma parte exequente que busca efetivar, quanto também atuamos para executados, né? Aqueles que visam, muitas vezes, se defender de uma execução. Então eu consigo visualizar sobre as mais diversas perspectivas. Eu me fio muito, eu me apego bastante à razoabilidade, à proporcionalidade e à análise do caso concreto, que aí nos conduz à adequação. Eu acho que em termos de medidas executivas atípicas, o sistema já melhorou, já avançou. Nós tivemos um período de talvez uns 3, 4 anos que foi bastante difícil. Eu mesmo postulei na época, faço meia culpa. Adi, eu preciso fazer essa meia culpa, preciso confessar isso ao vivo. Que eu consegui determinações judiciais que eu mesmo entendia que eram absurdas. Mas no afã de efetivar decisões, e claro, não pedi para. Não matei ninguém, não fali nenhuma empresa, mas consegui decisões que eu acho que eram excessivas. Então eu consegui apagar luz de sede administrativa de empresa. Eu consegui, digo assim, eu postulei ao juízo, e o juízo entendeu por bem na época, deferir e acabou servindo, a empresa cumpriu. Eu consegui, por exemplo, decisão que vedava a parte celebrar novos contratos de mesma natureza, mas também tive clientes meus que sofreram algumas determinações que foram bastante negativas, proibição de sair do país, até determinação de prisão por dívida civil comum que não de alimentos, cancelamento de CPF. Essa coisa de cancelamento de CPF era muito curioso, né? Porque, tudo bem, saiu o cancelamento barra suspensão do CPF. Qual é a consequência prática? A pessoa fica proibida de participar de um concurso público. Então, assim, houve um período, e hoje em dia eu já não faço nem esse tipo de requerimento, porque eu entendo que o sistema já sinalizou que não pode. Houve um período que foi bastante nebuloso, um período ruim, né? Eu faço a meia-culpa. E eu sabia que era ruim, ainda assim requeria em algumas circunstâncias, mas também apanhei em outras. Mas hoje em dia eu acho que já está mais estabilizado e há uma clara preocupação dos tribunais superiores e da doutrina e dos colegas advogados, em grande parte, alguns não, mas em grande parte sim, com o respeito a direitos e garantias fundamentais e direitos e garantias, por que não, processuais. Eu queria até deixar uma recomendação de leitura, um amigo confrade nepiano, o Marcos Yuji Minami, está disponível no repositório da UFBA, ele escreveu uma tese sobre isso. Ele foi orientando o professor Fred Dier e ele escreveu uma tese sobre medidas executivas atípicas. E é uma tese bastante interessante e se filia muito ao que você pensa. Ele já dizia da subsidiariedade antes mesmo de os tribunais pacificarem, ele já dizia da cautela extrema na hora de determinar medidas executivas atípicas. Por mais que a leitura do 139, inciso 4, pareça ser bastante ampla, é como eu falei, não dá para fazer uma interpretação literal. A interpretação é sistêmica. A interpretação, a hermenêutica utilizada aqui, tem que levar em consideração todo o arcabouço normativo processual, que prevê uma série de direitos e garantias fundamentais. Contraditório, pela defesa, o princípio guarda-chuva devido ao processo legal. Devido ao processo legal é, antes de mais nada, evitar um prejuízo desnecessário à parte, um desrespeito, uma violação a garantias fundamentais, a prerrogativas. Então temos que ir com calma. Temos que ir com calma, apesar de haver uma preocupação com a efetivação, de nada me serve um processo que não toque o mérito, de nada me serve um processo que toque o mérito, mas apenas declare, de nada me serve um processo que não efetive, mas também de nada me serve um processo que abusa de direito, de nada me serve um processo, de nada me serve para o sistema um processo judicial mal conduzido, né, que prejudica desnecessariamente uma parte. Então acho que é isso. É um verdade. bom panorama. É o que a gente tem que pensar, assim, só para como uma conclusão dessa nossa reflexão, é que dos dois lados, nos dois lados de um processo, existem vidas, existem pessoas, dos dois lados, né? Existem vidas, existem pessoas. Até quando você tem pessoa jurídica, por trás de uma pessoa jurídica, existem pessoas. Sim. Só existe pessoa jurídica porque existe pessoa física, né? Sem pessoa física não existiria uma pessoa jurídica. Então, em todos os polos de uma demanda
existem vidas que precisam ser respeitadas. É por isso que é preciso realmente muita cautela, porque, de certo modo, o CPC, ele outorgou um poder muito grande ao juiz, Sim. quando ele dá esse poder, né, amplo e geral, de adotar medidas subrogatórias, indutivas, coercitivas e mandamentais, e você muito bem explicou cada uma delas aqui, é um poder muito grande. Em alguma medida, o poder, ele acaba, como se diz, ele sobe a cabeça, Inebria. né? Deixa o cidadão embevecido, né? Poder deixa o cidadão embevecido. Então, é preciso realmente muita cautela. Mas, João,